Então, a nossa aula, a partir de hoje, a gente vai começar a estudar retas, certo? Nosso objetivo nessa disciplina é estudar analiticamente, ou seja, por contas, por equações, objetos geométricos. Então, a gente estudou pontos inicialmente, no plano e no espaço, e agora a gente vai aumentando, então, a dimensão dos nossos objetos. Então, a gente vai falar de retas. Aqui, para começar, a gente vai fazer uma revisão de retas no plano, tá? Todo esse conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje e na aula da próxima segunda-feira, perdão, é conteúdo de ensino médio. Eu entendo que nem todo mundo teve geometria analítica no ensino médio, mas vocês vão ver que vários conceitos vão aparecer e, eu já vi isso em algum lugar. É durante o ensino médio, tá? Na escola. Então, nosso objetivo é estudar retas no plano. Ou seja, dado o plano cartesiano, x, y, x e y, a gente tem objetos unidimensionais, que a gente chama de retas, e a gente sabe desenhar essas retas. O que a gente vai fazer agora vai ser caracterizar analiticamente esses objetos, ou seja, dar uma equação para esses objetos, certo? Então, as equações da reta no plano, geralmente elas têm uma cara parecida com isso. A gente tem uma equação de grau 1, uma equação linear, que caracteriza essa reta. E aí, esse M e esse N estão associados com alguns objetos aqui no desenho dessa reta. Um deles está associado ao ângulo e o outro está associado a uma intersecção com os eixos. A gente vai rever, então, esses conceitos. Então, só algumas definições iniciais, alguns conceitos iniciais. Na geometria, os conceitos básicos, os conceitos que a gente chama de primitivos, são ponto, reta e plano, que são os objetos que a gente vai estudar até praticamente final do semestre. Agora a gente está começando a parte de retas. Eles não têm uma definição, mas intuitivamente a gente sabe o que eles são. Tá? Um ponto é um objeto que não tem nem altura, nem comprimento, nem largura, então a gente diz que ele é um objeto adimensional, é um objeto que não tem dimensão. A reta, por outro lado, é um objeto geométrico que possui uma única dimensão, geralmente a gente chama isso de comprimento, e para traçar uma reta, a gente precisa de 2 pontos. E 2 pontos são a única coisa necessária para definir uma reta. Então, independente se eu estou no ponto ou no espaço, se eu tenho 2 pontos A e B, por eles passa uma única reta, não existe ambiguidade, só tem uma reta que passa pelos pontos A e pelo ponto A e pelo ponto B, certo? Porém, por um ponto qualquer, deixa eu mudar de cor aqui, se eu der um ponto só no espaço ou no plano, por ele passam infinitas retas, justamente porque eu não consigo decidir qual é a angulação dessa reta, qual é a direção dessa reta, certo? Então, não passa mais do que um, na verdade, passam infinitas. Descrever analiticamente uma reta, ou seja, por meio de equações, sempre que aparecer essa palavra, analiticamente, significa por meio de equações. A gente precisa, o que a gente vai fazer vai ser descrever essas retas analiticamente para ter uma forma de verificar se um ponto pertence ou não a uma determinada reta. E a notação que a gente vai usar sempre letras minúsculas para descrever retas. Assim como a gente usava A, B e C maiúsculos para representar pontos, nas retas a gente vai usar R minúsculo, S minúsculo, T e assim por diante, tá? Geralmente a gente começa pela reta R, mas podem usar a letra que quiserem, a gente vai denotar ela por uma letra minúscula. Então vamos revisar alguns conceitos que vocês viram lá no ensino médio. Para a gente descrever analiticamente uma reta, a gente precisa de uma equação que caracteriza essa reta. Essa equação é chamada de equação da reta. Então, dados 2 pontos no plano cartesiano, como eu falei antes, existe uma única reta que passa por eles, só uma, e, portanto,
Se eu der um terceiro ponto P, imagina que você tem um ponto A e um ponto B. Então tá o ponto A e o ponto B. Por esses pontos passa uma única reta. E aí você tem duas possibilidades. Você tem um terceiro ponto P, com coordenadas x e y. Ou esse ponto está na reta, deixa eu fazer ele em outro lugar aqui. Ou esse ponto está na reta, nesse caso a gente diz, aqui vou chamar de reta R. Eu digo que P pertence à minha reta, porque ele está em cima dessa reta, que é descrita pelos pontos A e B, ou eu posso ter um ponto Q, com coordenadas x e y, que está fora da reta, que não pertence à reta R. Então, dado uma reta, essa reta azul, e um ponto genérico P, ou esse cara está na reta, ou ele está fora da reta. E é isso que a gente vai ter que descobrir analiticamente. Para verificar isso, a gente usa essa equação, essa fórmula para verificar. Essa equação, a gente tem dois tipos de equações e eu vou deduzir, então, cada uma delas usando aqueles conceitos que a gente viu até agora, tá bom? Então, me ajudem aí. Como é que a gente faz para verificar se três pontos, por exemplo, aqui, ó, o ponto A azul, o ponto B azul e o ponto P em verde, eles estão alinhados. Como é que a gente faz para verificar se três pontos estão alinhados? Leonardo disse que a gente usa matrizes. A gente usa uma matriz, mas depois a gente faz mais uma coisinha com a matriz. O que a gente faz, Leonardo? Faz o determinante. Beleza. Para eles estarem alinhados, quanto que tem que ser esse determinante? Pode ser qualquer número, sim? Tem que ser zero. Então, a gente faz aquele determinante e aquele determinante tem que ser zero. Então, aqueles conceitos que a gente viu envolvendo pontos vão ser usados agora quando a gente falar de retas, porque retas são objetos que dependem de pontos, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem dois tipos de equações. A equação chamada de equação geral da reta, que tem essa carinha aqui. Percebam que aqui o x é tudo linear, na potência 1 e o y na potência 1. E a gente tem a chamada equação reduzida, que é a equação que geralmente vocês veem no ensino médio, tá? Geralmente pode vir escrito assim, y igual a x mais b também, tá? O que importa aqui é que a gente tem um número multiplicando x e um número sozinho. Qual a diferença entre reta e vetor? Tá bom, deixa eu fazer uma perninha aqui. Quem que perguntou? O Leonardo. A reta, Leonardo, pode pensar assim, ó. A reta, ela depende de dois pontos. E os pontos, eles estão fixos no plano. Então, a reta, consequentemente, a reta é um objeto fixo no plano. Dados dois pontos, A e B, essa reta, ela dá uma direção no plano ou no espaço. E ela tá fixa, você não pode mexer ela de lugar, tá? Porque ela depende de dois pontos. Um vetor, por outro lado, a gente pode usar dois pontos para calcular as coordenadas de um vetor, mas o vetor em si, ele depende de uma direção, de um sentido e depende de um módulo. Então, se eu fixar uma direção, que pode ser a direção dessa reta ali, laranja, eu der um sentido para essa direção, por exemplo, assim, e eu fixar um comprimento, eu tenho aqui, daqui até aqui, digamos assim, eu tenho um vetor V. Só que esse vetor V, ele não está fixo. Porque eu posso representar ele em qualquer lugar do plano. Por exemplo, se eu tiver uma formiguinha que está saindo desse ponto e eu quero verificar aonde que ela vai parar depois dela se deslocar com o vetor V, eu, a partir desse ponto, desenho o vetor V. Então, o vetor, ele não está associado a um lugar no espaço. Ele está associado a uma direção, ao sentido e um módulo.
O que a gente faz quando a gente usa aqueles dois pontos porque se eu tiver um ponto A, deixa eu apagar aqui, um ponto A e um ponto B, com esses dois pontos eu tenho uma direção, um sentido e uma distância entre A e B. Isso vai caracterizar um vetor, mas esse vetor aqui eu posso representar ele em qualquer lugar. Eu posso movimentar ele, tá? Então a diferença principal é assim, a gente usa dois pontos para determinar a distância entre os pontos, isso vai dar o módulo do vetor, para determinar a reta que passe pelos dois pontos, isso vai dar a direção, porque vai dar um ângulo aqui, ó, de inclinação, e quando a gente diz que é de A para B, a gente tem um sentido. Então, com esses dois pontos, a gente consegue essas três informações. Mas depois que eu tenho que o meu vetor, por exemplo, tem coordenadas 2 e 3, esse cara não está preso. O que importa é que, dado um ponto qualquer, eu vou andar 2 unidades para a direita, 3 unidades para cima, e aí eu vou ter, então, o meu vetor V caracterizado. Tá certo? Esclareceu um pouco, Leonardo? Beleza. Então, vocês podem pensar da seguinte forma, quando forem pensar nesses dois objetos. A reta, ela me dá a direção e ela tá fixa. Pronto. Essa é a função dela. Então, a reta a gente tem uma direção. O vetor, a gente tem direção, sentido e módulo, e esse cara não está fixo. Vetor está associado, em física, por exemplo, a movimento. Ele te descreve um movimento em uma certa direção, em um certo sentido, com uma determinada intensidade, que é o que a gente chama de módulo. Tá bom? Entenda a dúvida porque a gente usa o A e o B, né? Para calcular o vetor. Mas o A e o B é usado só para a gente determinar as coordenadas. Depois que isso é feito, o A e o B não dependem mais. O vetor não depende mais do A e do B. Tá? Então, voltando aqui. Só um instantinho. Ok. Então, a gente tem esses dois tipos de equação para retas, tá? Elas estão fixas, elas estão fixadas a partir do momento que a gente conhece um ponto A e um ponto B. Então, vamos ver como que a gente chega nessas duas equações. A primeira equação, chamada de equação geral da reta, vou até escrever aqui de novo, ela tem uma carinha desse jeito aqui, ó, onde A, B e C são números reais, que a gente vai descobrir qual é o valor desses números. Como que a gente chega na equação geral? Do jeito que eu perguntei para vocês antes. Eu tenho dois pontos A e B que definem a minha reta, e eu tenho um terceiro ponto que eu estou afirmando que ele pertence à reta. Então, eu tenho A, B, uma única reta que passa por esses dois, e eu estou afirmando que o ponto P pertence a essa reta. Como que a gente verifica que eles pertencem? Porque os três devem estar alinhados. A e B eu conheço. Então, para verificar isso, a gente vai usar exatamente aquele, aqui na verdade é uma barrinha assim, que é o determinante. Aquele determinante que a gente viu na condição de alinhamento entre pontos, ok? Então, por isso que a gente reviu aqueles conceitos que estavam lá. Como que a gente acha a equação? Na primeira linha, a gente coloca as coordenadas genéricas do ponto P, que a gente não sabe quem são, então a gente vai representar por x e y, vão ser as nossas incógnitas da equação. Na segunda linha e na terceira, a gente coloca as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B, que a gente sabe quem são. Vão ser valores numéricos conhecidos, aqui x de A, y de A, x de B, y de B. E resolve esse determinante. Quando a gente resolve esse determinante, a gente chega exatamente nessa equação que vocês estão vendo aqui. Tá? Isso é a resolução do determinante. Então, a gente vai ter um termo com um x, um termo com um y e um termo sozinho.
certo? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu fazer um exemplo, depois eu volto lá e identifico quem que é quem. Então, vamos lá. Para achar a equação geral de uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu coloco o ponto A e o ponto B no meu determinante, e a terceira linha, aqui no caso, no primeiro lugar, a primeira linha vai ser coordenadas genéricas. Percebam que a terceira coluna é 1, 1 e 1, porque eu estou falando de pontos aonde? No R2. Tá? Então, vamos resolver isso aqui para um exemplo numérico. Peguem um papelzinho aí com vocês, certo? E vamos tentar fazer essa conta. Determine a equação geral e depois a equação reduzida que a gente vai ver depois. Então, a equação geral da minha reta. Essa reta, olha só, esses 2 pontos, na verdade, são pontos bem fáceis da gente desenhar, né? O ponto A tem coordenadas 1 e 1. E o ponto B tem coordenadas 2 e 2. Então, tá aqui o ponto A e o ponto B, consequentemente, a minha reta tem que ser essa reta aqui. Vocês conseguem me dizer um ponto? E a reta é infinita, tá? A reta não tem nem começo nem fim. O vetor tem um tamanho fixado. Você consegue me dizer um outro ponto que está nessa reta? Ela passa pelo ponto 1 e 1 e 2 e 2. Alguma intuição aí de um outro ponto que pertence à reta? 3 e 3 vai estar, com certeza. Então, 3 e 3 está ali também. E aqui para baixo? Aqui para o terceiro quadrante. Essa reta vai passar pela origem? O que vocês acham? Vai passar pelo 0, 0? Vai, né? Porque ela está dividindo bem no meio ali, ó. Tá vendo? Então, ela vai passar aqui pelo 0, 0 e vai continuar. Então, ela vai passar pelo ponto 0, 0. Que ponto mais ela vai passar? Ela vai passar pelo ponto menos 1 e menos 1 também. Porque ela está dividindo bem no meio, certo? Então, vamos ver quem que é essa equação, depois para a gente conferir se o 3 e o 3 está na equação da reta mesmo. Então, vamos lá, papelzinho aí na mão. Quero a equação geral, então vou fazer o determinante. Na primeira linha eu vou botar x e y. Na segunda eu vou botar as coordenadas de A. Na terceira eu vou botar as coordenadas de B. E eu vou completar a terceira coluna com 1, 1 e 1. Esse determinante é igual a 0, porque eu estou afirmando que esses pontos estão alinhados. Eu vi que o determinante o pessoal está fazendo certinho, tá? Então, eu vou fazer aqui o determinante de uma forma... Vou fazer uma vez, passo a passo, tá? Vou duplicar, então, aqui as primeiras 2 colunas. Eu posso duplicar também as 2 primeiras linhas, tá? Se quiserem, aí também é um outro jeito de fazer. Duplicar embaixo, no caso. Aí, x e y, 1 e 1, 2 e 2. Essa vai ser a última vez que eu faço isso. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Então, fazendo aqui a primeira, eu vou ter x vezes 1, y vezes 1, então mais y, mais x, mais y. Perdão, que aqui ficou torto. Aqui. X, esse cara vai multiplicar por 2, então 2y. 1, 1 e 2, mais 2. Agora voltando, 1, 1 e 2, troco o sinal, menos 2. X, 1 e 2, menos 2x. Y, 1 e 1, menos y, igual a 0. Depois vocês conferem aí ou fazem, quem tá com dúvida, passo a passo. Vou juntar os x. X positivo com 2 negativo é menos x. Y com y dá mais y. 2 com 2 corta, dá 0. Então, essa é a equação geral. Mais y mais 0, se eu quiser caracterizar cada um dos objetos. Então, o número que está junto com o x, a gente chama ele de A. Nesse caso, ele vale menos 1. O número que está junto com o y, a gente chama de B. Nesse caso, ele vale
1, e o número que está sozinho a gente chama de C, e nesse caso ele vale 0, certo? Então a equação geral tem essa carinha aqui, tudo isso, e do lado direito igual a 0. Esse determinante que a gente desenvolveu aqui é esse determinante que está aqui dentro do quadrado, ó, tá? Só que como a gente não tinha o valor de x de a, y, x do ponto A e do ponto B, ficou em função das coordenadas desse ponto genérica. Quando for coordenada numérica, vai ser um número, tá? Então, esse número que está com o x, a gente chama ele de A. O número que está com o y, a gente chama ele de B. E o termo que está sozinho, a gente chama de C, tá? Com isso, então, a gente tem a equação ax mais by mais c igual a 0. Essa é a equação geral da nossa reta. Só um instantinho. Vai. Vai, pula. Vamos. Vai, pula. Vai, mano. Voltei, aqui meu gato estava passando aqui em cima. Essa é, então, a equação geral da reta. Então, quando vocês pensarem em equação geral, tem que lembrar do quê? Daquela condição de alinhamento entre pontos. Por isso que eu coloquei ela na atividade de acompanhamento, ela estava no trabalho ontem, ela estava lá no início do semestre, tá bom? Então, essa é a equação chamada de equação geral da nossa reta. Se eu tenho a equação geral, eu posso deduzir o que a gente chama de equação reduzida, tá? Essa equação é a equação que aparece lá no GeoGebra, por exemplo, quando a gente coloca a equação, é a equação que a gente mais trabalha no ensino médio, tá? Porque ela tem algumas interpretações geométricas mais imediatas, vamos dizer assim. Então, a segunda equação para retas no plano é a equação reduzida, que nada mais é do que a gente reorganizar aquela equação geral que a gente tinha, tá? Como que a gente reorganiza? A gente isola o y da equação. Então, se eu isolar o y, esse c vai passar para o outro lado negativo, tá aqui ele. O x vai passar para o outro lado negativo, tá aqui o x. E o b que estava multiplicando vai passar dividindo, certo? Então, isolei o y dessa equação. Consequentemente, eu chego numa equação com essa cara que vocês estão vendo aqui. E aí a gente renomeia esses coeficientes para chegar numa equação que é essa equação chamada de equação reduzida. Então a gente chama de M esse primeiro coeficiente que está com x, que é menos a sobre b. Se a gente usar o valor de a e de b que a gente tinha aqui, ó, a era y de a menos y de b, era a distância dos y's, e o b era a distância dos x. Se eu substituir aqui, eu vou ter A sobre B do mesmo jeito, eu só vou trocar o sinal. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que tem um sinal trocado. Ah, tá. Aqui estava A e B, B e A. Aqui ficou B e B, B e B, porque tem esse sinal de menos aqui na frente que trocou o sinal, tá? Então, se eu usar aquela definição de A e B, eu tenho os coeficientes aí da minha equação reduzida. Esse M tem um papel muito importante, eu espero que vocês lembrem desse conceito. O M, ele é chamado de coeficiente angular da reta. E ele tem um papel todo especial aí. Qual é o papel desse coeficiente? O coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo X, medido no sentido anti-horário a partir do eixo X positivo. Então, o que significa isso? Quando eu tenho uma reta qualquer, que passa pelos pontos A e B, essa reta forma um ângulo com o eixo X. Esse ângulo, eu posso medir ele aqui em cima também, não tem problema, ele é o mesmo ângulo, porque esses triângulos são semelhantes, são semelhantes, isso não são congruentes, são semelhantes. E a tangente desse ângulo é exatamente esse coeficiente angular que a gente tem.
Por que isso? Porque eu posso olhar para esse triângulo retângulo aqui, que a gente já conhece ele muito bem. Esse cara mede y de B menos y de A. Esse cara aqui embaixo, que é a distância, mede x de B menos o x do A. É só fazer a diferença daqui das coordenadas x. E aí eu sei que tangente de um ângulo nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é essa diferença entre os y's. O cateto adjacente é essa diferença entre o x. E isso aqui é exatamente o m que a gente definiu lá. Se eu tenho m, eu vi que algumas pessoas erraram isso no exercício, tá? Eu tenho um valor de tangente que eu sei que é um número. Para descobrir qual é o ângulo, eu tenho que usar a função arco tangente desse número m, tá? Na calculadora de vocês está representado como tangente a menos 1 de m. Aí você descobre quem é o ângulo de inclinação, tá? A gente vai fazer exercícios também nesse sentido. Mas qual que é a importância do coeficiente angular? O coeficiente angular te dá a direção, ele te dá a inclinação que essa reta faz com o eixo x. Da mesma forma, o coeficiente n, o n, então vamos voltar aqui. O n é esse cara que estava sozinho, e o cara que estava sozinho é igual a menos c sobre b, isolando aqui da equação geral. Esse n tem uma interpretação também muito importante. Ele é chamado, deixa eu ver de que cor que eu fiz de verde. O n é chamado de coeficiente linear da sua reta. Ele é calculado, então, fazendo a diferença entre a divisão, entre C e B. Então, se a gente usar o C da outra página e o B da outra página, a gente tem essa expressão. E a importância dele qual é? Ele dá o ponto onde a reta corta o eixo x. Por que que ele dá a interseção? Porque a nossa equação é dessa forma, mais n. No eixo x e y, a gente sabe que todo ponto que está em cima do eixo x tem coordenada x e 0, porque não tem altura. Todo ponto que está em cima do eixo y tem coordenada 0 e y, porque a gente não vai nem para a direita nem para a esquerda, a gente só sobe. Então, dizer que um ponto intercepta o eixo y significa dizer que o x dele é 0. Então, nessa equação, quando a gente faz x igual a 0, o que sobra? Sobra só y igual a n. Então, se o meu x for 0, o meu y é n. Eu tenho esse ponto de intersecção. No desenho aqui de cima, seria a gente continuar aqui, que acabou ficando fora, certo? O eixo y. Esse ponto de intersecção é o ponto 0 e n da minha reta. Ou seja, lá no eixo y, isso aqui mede n, se o n for positivo ou for negativo, ok? Então, a gente tem duas formas de representar uma reta. A gente tem a equação geral, que a gente encontra usando a condição de alinhamento entre pontos, e ela tem essa carinha, certo? AX mais BY mais C, um número multiplicando x mais um número multiplicando y mais um termo independente igual a 0. Ou então, a gente tem a equação reduzida, que ela tem esse formato, certo? E qual que é a importância dessa equação? A importância é que o m está associado com o ângulo que essa reta faz com o eixo x, e o n está associado ao ponto onde essa reta corta o eixo y, ok? Então, vamos fechar o nosso exemplo lá. Depois tem mais um outro exemplo ainda. Aqui está o nosso exemplo. Então, no exemplo da apostila, eu pedi assim: determina a equação geral
A equação geral está aqui. Essa é a equação geral. Determine agora a equação reduzida. Como que eu faço a reduzida? Se eu tenho a minha equação geral, que é menos x mais y mais zero, que nem preciso colocar o zero, igual a zero. Se eu tenho essa equação geral, a reduzida basta a gente isolar o y. Então, um y de um lado e tudo que estava junto com o y muda de lado. O x estava negativo, passa para cá positivo. Então, essa aqui é a equação reduzida. Essa equação, ela encaixa bem certinho com o que a gente desenhou geometricamente. Por quê? Porque essa equação está me dizendo que todo ponto que está na reta tem coordenada y igual a x, que é exatamente a carinha que a gente achou para os pontos que estão aqui. No ponto A, eu tenho x igual a y. No ponto B, eu tenho x igual a y. Então, por que o ponto 3 está nessa reta? Porque ele tem coordenada x igual a coordenada y. Por que o ponto 0, 0 está nessa reta? Porque ele tem coordenada x igual a y, certo? O coeficiente angular aqui falando então, deixa eu ver. Determine, identifique os coeficientes angular e linear e pergunta qual que é o ângulo de inclinação dessa reta. Então, vamos ver essa última parte. Identificar os coeficientes. Se essa é a minha equação, ela está dessa forma. 1x mais 0. Então, isso significa que o coeficiente angular dela é 1 e o coeficiente linear dela é 0. De fato, ela corta o eixo y aonde? No y igual a 0. Ela está cortando exatamente no y igual a 0. Se o m é igual a 1, alguém sabe me dizer qual que é o ângulo dessa reta? Olhando assim, se isso aqui é 90 graus, essa parte do eixo, o ângulo formado pelos eixos é 90 graus. Essa reta está cortando bem na metade, porque ela está fazendo 1, 2, 2, 3, 3. O ângulo vai ter que ser de 45, Ademiro, foi um erro do teclado, cara. 48, eu ia dizer, nossa, tá muito preciso esse ângulo aí. 45 graus, bem na metade, exatamente. Como que a gente chegaria nesse valor usando o coeficiente angular da sua reta? O m é o valor da tangente. Então, para descobrir o ângulo, a gente tem que resolver isso aqui. M é igual a tangente do ângulo de inclinação. Portanto, o ângulo de inclinação é o arco tangente de M. Ou seja, é o arco tangente de 1. Se você colocar isso na calculadora, qual é o valor da tangente que dá 1? 45 graus. Tá? Ou em radianos, π sobre 4. Também pode vir assim, π sobre 4 radianos, certo? Então, isso para qualquer ângulo. Se fosse o 48 graus ali que o Ademir colocou, também a gente faria arco tangente de um número, e esse número daria na calculadora 48 graus. Tá? Então, independente do ângulo, nem todos os ângulos vão ser tão simples da gente determinar como é esse aqui, que divide bem certinho. Tá bom? A gente pode ter ângulos quebrados aí no processo. Vamos fazer mais um, bem rapidinho, pra gente treinar, tá? Aqui. Eu ia deixar de exercício, mas acho que eu vou fazer pra gente treinar. Me ajudem então. Quero determinar a mesma coisa, a equação geral e a reduzida para esses dois pontos, identificar os coeficientes e calcular o ângulo de inclinação. Para calcular as equações, então, x e y, coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, 1, 1, 1. Isso tem que ser igual a 0, tá? Aí eu vou fazer essa conta aí, então agora. Se eu desenvolvo esse determinante, com o x vai ficar 1x, com o y vai ficar 0y, sozinho vai ficar 8.
menos, voltando vai ficar menos 0, menos 4x, menos 2y. Como é que eu fiz isso? Eu fiz usando outra técnica do determinante, onde a gente não duplica, tá? A gente vai fazendo assim, esse cara, depois esse. Posso até fazer em outra cor aqui. Depois a gente faz esses dois com esse de baixo. E depois a gente faz esse de cima com esses dois. Isso vai dar essa parte aqui, tá? Depois a gente faz o contrário, os 3 aqui da diagonal, o x de cima com os 2 aqui de baixo da diagonal, o y e o 2 com esse 1 aqui de baixo, tá? Depois vocês explorem aí como é que dá para fazer isso de uma forma mais rápida, sem ter que duplicar. Foi isso que eu fiz. Só conferindo. X, y1 e 0 vai dar 0y, 2, 4 e 1 vai dar 8, 1, 1 e 0 vai dar 0, 4, 1 e x vai dar menos 4x, y, 2 e 1 vai dar menos 2y. Ok. Daqui para frente, determinante é com vocês, tá? X positivo com 4 negativo vai ficar menos 3x. Y daqui com 2 daqui, menos 2y. 8 com 0 mais 8 igual a 0. Então, essa é a equação geral. Ok? Um número vezes x, um número vezes y, um termo independente igual a 0. Como é que a gente acha a equação reduzida? Dessa equação geral, eu isolo o meu y. Então, menos 2y, tudo que não está com y troca de lado. Então, 3x fica positivo, o 8 fica negativo, tem que isolar esse menos 2. Pessoal, eu vi que muita gente esquece de trocar o sinal quando o número está negativo, tá bom? Tomem cuidado com isso, deem uma olhadinha lá no gabarito da primeira tarefa, tá? Nesse caso, esse menos 2 vai ter que passar para o outro lado dividindo todo mundo. Então, vai ficar 3x menos 8, tudo isso dividido por menos 2, vou até botar entre parênteses. Aí esse menos 2 vai dividir cada uma das partes, então vai ficar menos 3 meios de x, menos dividido por menos dá mais 4, que é o 8 dividido por 2. Então, essa aqui agora é a minha equação reduzida da reta, certo? Então, tomem cuidado aí com a matemática básica para não dar problema. Uma opção que eu dou para vocês, para quem por acaso ainda se confunde, é pegar essa equação e multiplicar ela por menos 1. Só que se for desigualdade, tem que trocar o sinal, tá? Que foi o que vocês erraram lá na primeira tarefa. Como é igualdade, fica tudo igual. Então, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar 2y, menos 3x, vai trocar o sinal de todo mundo. Aí, depois, esse 2 passa dividindo. Então, 3 meios, 8 dividido por 2 dá 4. Tá? Uma sugestão aí para quem quiser trocar o sinal antes de passar o número dividindo. Então, tá aqui nossa equação reduzida. Se eu tenho a equação reduzida, o coeficiente angular é o cara que está com x, e o coeficiente angular é o número que está com y. Calculem para mim qual que é o ângulo de inclinação para esse coeficiente angular que está aqui. O ângulo vai ser, então, arco tangente de menos 3 meios. Calculem para mim qual que é esse ângulo. Com a calculadora em graus. Tem que colocar um parênteses, porque tem esse menos 3 meios também, tá? Senão a calculadora pode se confundir. Qual foi o ângulo que vocês chegaram? Isso vão ter que fazer, pessoal. Eu botei na tarefa ontem, teve muita gente que não conseguiu fazer. Tem que praticar.
Lembrando que daqui para cá eu estou usando o fato de que M é a tangente do ângulo de inclinação. 56,31. Isso mesmo, Eduardo. 56,31 graus. Tá? Então, esse é o meu ângulo de inclinação. Opa, tem um negativo, não tem? Tem, né? Porque a tangente é negativa ali. Menos 56, certo? Então, se eu for representar, depois eu deixo para vocês fazerem no GeoGebra, certinho, tá? Se eu for representar, que informações que eu tenho aqui da minha reta? Deixa eu ver, 4. Eu sei que ela passa pelo ponto 2 e 1. 2, 3. Opa. 4. Eu sei que ela passa pelo ponto 2 e 1, que tá aqui. Ela passa pelo ponto 0 e 4, que está aqui. Então, eu tenho a minha reta. Vamos ver se ela ficou reta mesmo. Não muito, mas tudo bem. Vamos assim. Vamos mudar o 4 de lugar. Pronto, o 4 tá aqui. Certo? Então, eu tenho esses dois pontos. O M me diz onde que ela corta no eixo Y. De fato, ela corta aqui no 4. Esses são os pontos A e B. E o que que significa esse menos 56,31? Tá? Esse cara que tá aqui é esse ângulo aqui, ó. Por que que ele tá negativo? Porque ele está sendo medido a partir do eixo X. Então, ele mede menos 56,31 graus, aproximadamente. Tem mais coisas aí. Beleza. E o que mais que a gente poderia ver dessa reta? O que está faltando? Bom, estaria faltando a gente descobrir esse ponto, que é onde que ela cruza no eixo X, certo? Como que eu faço para descobrir isso? Eu pego lá a minha equação, y igual menos 3 meios de x mais 4. No eixo x, eu sei que a coordenada y do meu ponto é 0. Então, eu igualo o y a 0 e descubro quem que é o meu x. Resolvendo essa equação, eu vou chegar em x igual a 8 terços. 8 terços. Vamos conferir. Isso mesmo, x igual a 8 terços. Então, eu sei que o meu x aqui, 8 terços é 2 e alguma coisa. 8 dividido por 3 é 2,66, ou seja, está um pouquinho para cá do 2. Um pouquinho mais à direita do número 2. Então, se eu quiser descobrir a interseção com o eixo y, eu igualo o x a 0. Se eu quiser descobrir a interseção com o eixo x, eu igualo o y a 0. Tá? Então, com a equação, a gente tem todas as informações que a gente precisa com relação à nossa reta. É isso que a gente quer. Uma fórmula, uma equação que nos dê todas essas informações e nos permita representar essa reta. É assim que os softwares geométricos fazem retas. Tá? Eles usam equações.